Gente, presta atenção nessa imagem. Presta atenção nessa imagem. A mulher que vai dentro desse caixão, sendo carregada pelas colegas de farda, conheceu um homem que a envolveu e que talvez tenha prometido mundos e fundos, mas na verdade ele só tinha, segundo a investigação da polícia, a própria polícia, o interesse, pelo que tudo indica e pela maneira como tudo aconteceu, ficar com os bens dessa mulher. E mais do que isso, né, ele teria tentado armar uma situação para escapar de um crime de feminicídio. Nós vamos falar agora com o nosso Nader Khalil, que ele tem informações sobre esse caso, né? Esse caso. Ô Nader, conta pra gente como é que tá a investigação, como é que tá o trabalho dessa situação aí, dessa policial militar feminina que foi morta pelo companheiro. Já uma história muito triste e que hoje, terça-feira, completa-se 11 dias e que nós estamos acompanhando desde as primeiras horas que aconteceu, porque um fato liga a policial militar Daniela, nós da RIC TV Maringá, aqui na região norte e noroeste do estado. Na véspera da morte dela, há 12 dias, numa quinta-feira, a nossa equipe estava junto com ela e outras equipes da Segurança Pública fazendo um trabalho de fiscalização do trânsito devido a uma série de reclamações de moradores feitos aqui na RIC TV na quinta-feira, que é um tumulto, uma aglomeração de jovens com som de carros ligados. Naquela noite de quinta-feira, a Daniela, junto com demais membros da Segurança Pública, fizeram uma série de ações que foram registradas pela nossa equipe. Na madrugada de quinta para da sexta, na sexta-feira, mostramos a reportagem ao meio-dia. Após mostrarmos a reportagem do Bora Geral, recebemos a informação que a Daniela teria tirado a vida. Chegamos até a noticiar um fato lamentável que um agente de segurança pública, naquele momento, estava toda a segurança pública consternada com esse fato. Mas a partir do momento em que divulgamos isso, várias mensagens chegaram à RIC TV dizendo que, em hipótese nenhuma, ela teria feito isso e que a pessoa que ela estava ao lado era passiva de ter cometido esse crime, porque nas costas dele havia uma morte misteriosa da primeira esposa, que em um acidente ainda não resolvido há muitos anos, uma mulher teria quebrado o pescoço e morrido. Além disso, esse homem teria dezenas de passagens, e eu repito, dezenas de passagens por furto. Ademais, há cerca de 25 dias da data da morte dela, ela teria casado com esse homem, de um relacionamento de pouco mais de 6 meses. E para piorar tudo isso, 5 dias antes, ela esteve na delegacia como testemunha, sendo chamada de um inquérito que investigava um furto em uma conveniência, onde um carro que estava no nome dela havia sido flagrado pelas câmeras de vigilância com um homem dentro e também uma mulher do lado. Ao chegar na delegacia junto com um companheiro, ela descobriu, não era ela que estava no carro, o homem estava com uma outra mulher, a ex-mulher dele, que é de Londrina, a qual ele tem um filho, praticando um furto no carro dela. Isso desencadeou uma série de histórias que podem ter levado ao assassinato dela, porque na cláusula de casamento deles, feito 25 dias antes, havia, se houvesse a traição de uma das partes, haveria total dissolução do casamento e também porque eles casaram em comunhão universal de bens, e isso não mais aconteceria. O delegado falou da confirmação de que ele é o autor desse crime que, primeiramente, era um suicídio, mas depois se confirmou com a morte, um feminicídio cruel, onde a policial militar estava dormindo e tomou um tiro na nuca, deitada em uma cama. Veja só o que diz o delegado, vamos ouvir. A versão dele é que ela teria dado um tiro em pé, não corresponde ao que nós encontramos de vestígios de sangue na cena do crime e principalmente também do vestígio, do estojo que foi expelido pela arma que ele utilizou, né, que foi encontrado na cama onde ele estava deitado. Então, por conta de todos essas evidências, esse trabalho investigativo que foi realizado, nós entendemos que foi ele que efetuou o disparo na cabeça da soldada Daniela, no momento em que ela estava deitada, possivelmente mais o que corresponde ao que nós entendemos mais provável, ela estava em decúbito lateral, com o rosto virado para o bicama superior. E aí ele veio por trás, atirou, efetuou o disparo. A entrada do disparo foi do lado direito da cabeça, e com a breve lesão do lado esquerdo, porque onde ficou alojado tanto o projétil como a camisa do projétil.
Jasson, só para você saber, quem nos acompanha aqui na região noroeste e norte do Paraná já sabia desde quinta-feira passada que o tiro teria sido na parte de trás da cabeça e que seria incomum qualquer pessoa cometer o suicídio dessa forma, porque tivemos acesso à radiografia do hospital que mostrava onde foi o disparo. Tivemos acesso também a imagens do quarto onde mostram a cena de toda a situação que ficou depois que ela foi resgatada, e tivemos acesso aos depoimentos, que constam até depoimentos de 3 crianças que são filhas desse homem. E uma das crianças, a mais velha, dizia que ao entrar no quarto o pai estava em pé chorando e que ela foi quem botou o pano na parte de trás da cabeça, isso já confirmando que o tiro havia sido pela parte de trás, e que a Daniela tentava balbuciar alguma coisa e chorava, ou seja, demonstrando que ela não teria cometido aquilo. Mostramos tudo isso e, para finalizar, mostramos que haviam elementos que levavam a circunstâncias que caracterizavam o homicídio e não um suicídio. Isso corroborando com tudo que foi dito pelo delegado nesse término do inquérito policial. O advogado de defesa ainda mantém a tese de que possa ter sido um suicídio e que o acusado do crime não teria matado a companheira para ficar com a herança, para ficar com todo o dinheiro e principalmente com tudo que a Policial Militar conquistou durante mais de 10 anos de carreira na Polícia Militar do Estado. Veja só. Continuo afirmando que não matou a mulher, não matou a esposa, tem um carinho por ela muito grande, está triste. Possivelmente vamos pedir a reconstituição desse crime. Um levantamento de local que foi feito, eu não sei em que condições, não sei quem realizou esse levantamento, em que condições que foi preservado o local de crime. Tudo isso nós vamos examinar e na busca da verdade material. Nós conversamos com o doutor Israel aqui ao vivo, Jasson, e não querendo desmentir o advogado, afinal de contas é o papel dele defendê-lo, mas mostramos ao advogado que haviam não só evidências, como também fatos que corroboravam para suspeita de feminicídio. Primeiro, no dia anterior à morte dela, ela gastou mais de 100 mil reais, teve que fazer um empréstimo para fazer esses pagamentos de 100 mil reais. Ela teria comprado várias coisas em lojas de eletrodomésticos, teria pedido uma série de cartões que chegaram quando ela já estava morta, inclusive cartões Unlimited, ou seja, cartões Black. E para piorar tudo isso, ela era casada com união total de bens, e nós tivemos acesso a uma gravação onde ela mandava um áudio para uma pessoa dizendo: ele me obrigou a casar com comunhão total de bens. A doutora Josi, advogada de defesa contratada pela família para ser assistente de acusação, confirma tudo isso pra gente, veja só. O Kenny, ele fez com que a Daniela gastasse bastante, que eles construíssem um patrimônio que, na verdade, ele devia todo. E o que aconteceu durante essa semana que antecedeu a morte da Daniela? A Daniela, ela foi intimada para que ela comparecesse na delegacia de polícia para explicar sobre um furto que havia sido praticado na cidade de Londrina com o veículo dela. Quando a Daniela foi até a delegacia, foi apresentado para ela várias fotos e questionado a ela: esse veículo é seu? Ela falou: esse veículo é meu. E apareceu a foto do Kenny. E a foto do Kenny com uma amante. Inclusive, ele furtou esses objetos e entregou para a amante, porque aparece nas imagens desse posto de combustível, dessa loja de conveniência. E mais, o Kenny e a Daniela, quando eles casaram, eles colocaram uma cláusula que não podia haver traição. Aquele que desse causa à separação por traição perderia o direito aos bens. E foi exatamente isso. Quando a Daniela tomou ciência das traições recorrentes do Kenny, provavelmente ela tenha o questionado. E sim, segundo informações, ela procurou alguns advogados porque ela tinha interesse na separação. E o Kenny, nesse momento, além de perder a Daniela, que eu acredito que era o que menos importava nesse momento, mas ele ia perder o direito aos bens, que foi o motivo que ele realmente casou com a Daniela. Então existem áudios onde a Daniela fala: eu não queria casar com ele em comunhão universal, mas ele me forçou. Então tudo isso foi muito bem pensado. Só que ele não imaginava que a Daniela fosse tomar ciência da traição, que acarretaria a perda do dinheiro dele. E foi por esse motivo, acreditamos nós, que foi esse o motivo dele ter tirado a vida da Daniela. Para essa violência contra a mulher, uma violência disseminada e que atinge a todos, desde aquela dona de casa que
trabalha em prol da família, que se dedica à criação dos filhos, aquela mulher que trabalha em uma caixa econômica, como registramos e acompanhamos todo o processo aí em Curitiba há mais de 2 anos, que ao sair para almoçar foi assassinada pelo ex-companheiro, há uma policial militar que há horas antes de ser assassinada estava defendendo a todos nós da segurança pública. A violência contra a mulher, ela está disseminada e precisa ser combatida. E para provar isso, tem mais um caso ainda hoje, que é ainda pior, de uma mãe que havia deixado os filhos em uma escola e que não voltou para buscá-los. Eu volto com você no estúdio. Ok, Nader, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Nader. Infelizmente, na violência contra a mulher, todo dia ou quase todo dia a gente tem histórias. Só hoje, né, como o Nader já falou, 3 casos que a gente apresenta para você aqui no BG. 3 casos, num dia, num programa.